Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Hoje nós vamos fazer 3 experimentos, 3 atividades experimentais. Elas vão ser produção de bioplástico. Ela é uma sequência, esse vídeo é uma sequência da última videoaula em que nós trabalhamos os objetos do conhecimento de substância e mistura de substância. Então, como primeira atividade experimental, eu escolhi fazer plástico, ou melhor, bioplástico, a partir do leite. Que nós temos, então, mais ou menos 400 ml de leite, tá? Eu utilizei leite em pó para fazer, então, a produção desse leite, que é o que eu tenho em casa, o que nós costumamos consumir, já que o nosso consumo de leite é muito baixo, então a gente tem leite em pó para quando há necessidade de fazer uso, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é usar o vinagre para que a gente faça uma separação, então, dos materiais e das substâncias que estão aí na composição desse leite. Eu estou utilizando um vinagre aqui que eu tenho em casa também, né? Vamos fazer aquilo que a gente normalmente chama no nosso dia a dia de talhar o leite, né? No nosso senso comum. Então, vagarosamente você vai colocar esse vinagre, tá? Pode ser feito, a gente pode usar limão também para fazer esse procedimento. Como eu não tenho limão à disposição na minha casa, então eu estou utilizando o vinagre, né? O vinagre, então, na sua composição, ele tem ácido acético, tá? E ele então faz com que o pH dessa mistura, desse leite, que é uma mistura, né, de substâncias, porque no leite a gente tem várias substâncias que o compõem. Então, esse vinagre faz com que o pH dessa mistura fique mais baixo, ou se torne mais baixo do que anteriormente. Se a gente pudesse medir aqui, quantificar o pH dessa mistura, provavelmente nós teríamos um valor antes da introdução do vinagre e outro valor que com certeza seria abaixo após a introdução do vinagre. Ó, tá começando a fazer o processo de separação, então, de materiais. Vamos ver se precisa colocar mais um pouco. Então, por que eu optei essa atividade como o primeiro experimento? Porque é uma atividade fácil de fazer na sala de aula, né? Então, basta você ter um recipiente com leite e, ó, então ele já talhou, tá? Ou seja, a gente já conseguiu separar as fases aqui do leite. Até vou colocar um pouquinho mais de vinagre, acho que não seria necessário nesse momento, mas vou colocar, né? Ó, dá pra gente visualizar, então, que nós temos uma fase sólida e temos uma fase líquida, tá? Agora, nós vamos fazer um processo de filtração. Vamos, então, nossa atividade prática, que eu tenho um recipiente de vidro, onde eu vou fazer, então, um processo de filtração. Estou utilizando um funil, eu tenho em casa um funil desses que tem tipo uma telinha, tá? Então, no orifício ali no fundo do funil. Mas se você não tiver desses, você usa um funil normal. Vamos colocar o funil aqui. E eu fiz um filtro com papel toalha, tá? Papel toalha que a gente usa em casa. Dá pra fazer também com papel toalha, aqueles mais escuros, que normalmente tem, então, nas escolas, nos ambientes públicos, tá? Então, agora a gente vai virar nossa mistura, né, de leite com ácido acético. E filtrar é um procedimento, então, de separação de misturas. Lembrando que logo em seguida, nós vamos ter que trabalhar com os objetos de conhecimento e separação de misturas. Então, aqui, nesse momento, a gente já pode começar a conversar com nossos alunos sobre como se faz uma separação de mistura. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um processo de filtração, né? Filtração, então, ela exige um pouco de paciência.
ela não é um processo, normalmente não é um processo rápido. Então, a gente tá fazendo a filtração do leite com o ácido acético. Vamos virar mais um pouquinho. E o papel toalha funciona super bem, tá? Eu já fiz isso em atividades práticas, então eu não preciso ter papel filtro, eu não preciso ter um packer. Eu posso fazer isso dentro da minha sala de aula com materiais alternativos e vai dar certo da mesma maneira. Eu vou terminar o processo de filtragem e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Vou mostrar para vocês então como anda o nosso processo de filtração. Eu havia comentado que filtrar não é um procedimento dos mais rápidos. Para quem já trabalhou no laboratório sabe disso, né? Exige um pouco de paciência. Então, olha só. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Gota a gota, né? Tá sendo... a parte líquida, então, tá passando pro recipiente. Isso parece o soro, né? Quando a gente está no hospital. Aquilo demora, você olha, aquilo pinga, aquelas gotinhas, né? Mas, enfim, é necessário que a gente tenha paciência nesse momento para que o processo de filtração ocorra, então, adequadamente. Como vocês viram, então, demora um pouquinho. Indico se vocês têm, dependendo da quantidade de tempo que vocês têm em sala de aula, façam isso, então, logo no início da aula, né? Para que consiga, então, esse processo de filtração ser finalizado, ou até mesmo se faça, então, na aula e se traga posteriormente, então, no outro dia, né? Conforme for os seus horários na escola, para conseguir, para eles conseguirem fazer o acompanhamento. Já faz mais ou menos uns 10 minutos aí que tá ocorrendo o processo de filtração e provavelmente vai ficar aí mais um tempinho, tá? Bom, pessoal, então aí está nosso material que foi filtrado. Nós poderíamos, inclusive, se estivéssemos trabalhando com um sistema digestório, a partir disso, produzir um requeijão caseiro, um queijo Minas ou algo parecido com isso. Mas nós vamos produzir plástico, bioplástico. Então, agora, nós vamos colocar esse material, eu vou colocar dentro de um pote. Dá para fazer o que você quiser, tá? Eu optei por produzir cubos. Eu vou precisar de 8 cubos, então, para mim produzir um cubo infinito, que é o que eu quero fazer. Então, eu vou colocar o meu bioplástico aqui, né, nesse potinho, e vocês viram que eu coloquei um papel toalha embaixo, então, para ir retirando a umidade desse material. E eu vou fazer, então, 8 cubinhos aqui. Agora, eu vou ajeitar ele para fazer, né, no formato pote. Vou fazer os recortes já, deixar pronto. E vamos deixar secar no ambiente arejado, fresco, né, e que não tenha muita umidade. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, como está ficando o meu bioplástico de leite. Eu coloquei naquela massa, então, que nós retiramos, um pouquinho de suco de laranja para dar cor. Eu quero construir cubos, então aqui eu tenho ele já secando, né? Eu já coloquei ele, então, num material em que ele pudesse ficar na forma de um quadrado e já fiz os recortes para os cubos, porque depois que eles secaram, a gente não vai mais conseguir cortar. Não faz mal que os cubos ficaram um pouco disparelho. Aí a gente pode lixar esse bioplástico depois e, inclusive, fazer uma pintura nele, alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ele depois de secar. Só queria mostrar, então, como é que tá ficando. Ainda não tá seco, já faz 24 horas que tá secando, mas ainda não tá seco. Nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. Esse é o resultado final, então, do nosso bioplástico de leite. Eu fiz cubos e eu vou montar com eles, eu fiz 8 cubos e vou montar com eles um cubo infinito e depois vou mostrar pra vocês. Eu usei suco de laranja para colorir ele, então ficar com uma tonalidade mais interessante. Pode ser usado um corante alimentício também. E dá pra lixar ele ou pintar após.
é possível também fazer a montagem de alguma coisa que os alunos se interessem. Por exemplo, uma bolinha ou alguma outra estrutura. E daí depois, quando secar, lixa essa estrutura que eles montaram. E eles podem levar para casa e mostrar no ambiente escolar. Agora nós vamos então fazer a segunda atividade experimental para a produção de bioplástico. Vamos produzir bioplástico a partir da batata. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batatas. Vou picar elas e vou colocar no liquidificador para a gente triturar elas. Então, agora eu já piquei as batatas, não precisa retirar as cascas dela, pode usar com casca. Tanto faz o tipo de batata, desde que seja batata inglesa, né? Conhecida por nós como batata inglesa, tanto faz se for a branca ou a rosa. Agora eu vou colocar uma quantidade de água, então, suficiente para que eu consiga fazer a trituração. Aqui não precisa colocar muita água, porque depois nós vamos fazer um processo de filtragem, então, claro que você não vai colocar tão pouca água, porque senão o seu liquidificador provavelmente vai sofrer um pouco para fazer a trituração. É uma quantidade suficiente em que o liquidificador consiga dar conta de triturar bem essa batata. Agora eu já triturei a batata, então a gente tem praticamente um suco de batata aqui, né? E nós vamos fazer então um processo de peneiramento. Então eu tenho um vidro grande, daqueles vidros de conserva grande, né? Que é um frasco maior que eu tenho, então. Interessante que esse frasco seja transparente, tá? Pode ser de plástico ou de vidro. Como eu não tenho de plástico, vou usar um de vidro. E eu tenho uma peneira aqui, então, né? Num tamanho grande. Então, a gente vai fazer a coagem desse material. Lembrando que aqui também não precisa ter muita pressa, né? Então, nós vamos coar todo o material que tá no liquidificador, que é a batata, então, batida com água. Por isso que eu comentei que não é necessário colocar muita água. Uma quantidade de água suficiente para que o seu liquidificador consiga bater a batata, tá? Porque você vai fazer o processo de coagem, quanto mais água você colocar, mais tempo você vai levar, então, para fazer essa coagem. Pessoal, agora já faz mais ou menos 1 hora que o nosso amido tá decantando no fundo do recipiente. Eu tenho mais ou menos 1 centímetro de amido. Então, essa parte líquida que ficou acima, eu vou simplesmente descartar e vou transferir esse amido, então, para um outro recipiente para nós produzirmos o bioplástico. Então, aqui tá o amido que estava no fundo do recipiente, tá? Originado a partir da trituração das batatas. Não deu uma quantidade muito grande, eu tô usando aqui um prato, né? Um prato simples que a gente usa na nossa alimentação, no dia a dia, um prato fundo. Vou colocar, então, 1 colherinha de chá de vinagre e 1 colherinha de chá de óleo de milho. E vou fazer o aquecimento. Também vou colocar um pouquinho de um corante para dar cor, ou um suco. Você usa o que você achar melhor. Aí tá, então, o nosso bioplástico, tá? Eu fiz o aquecimento no micro-ondas. A cada 15 segundos eu retirava e homogeneizava essa mistura, tá? E ela fica, então, com alguns aglomerados. Se você fizer na panela ou no aquecimento, então, com chama, você vai ficar mexendo o tempo todo e provavelmente esses aglomerados não vão acontecer. Usei o micro em função da praticidade, tá? Mas se você tiver à sua disposição uma chama, então usa a chama. Vou transferir, então, agora esse material, esse bioplástico, esse futuro bioplástico, então, para um recipiente de vidro para deixar secar, certo? Esse é o resultado, então, do segundo experimento, que é a confecção do bioplástico a partir do amido da batata. Eu confesso que eu imaginei algo mais interessante como resultado final, porém ficou bem rígido, bem firme, mas de repente dá para pensar em alguma coisa para construir com os alunos.
não ficou tão interessante como eu imaginei. Pessoal, então aqui nós vamos fazer agora a nossa terceira atividade experimental para a produção de bioplástico, tá? Então, tem uma vasilha de vidro, eu vou usar vidro porque eu vou trabalhar no micro-ondas. Se você for aquecer no fogão ou na chama, então você usa um outro tipo de recipiente, né? Pode usar um recipiente de alumínio, enfim, uma panela, alguma coisa que você tenha em casa ou na escola. Então, nós vamos colocar um pouco de amido de milho. Aqui, deixa uma quantidade, não vou medir muito. Tá? Aqui tem em torno de 3 colheres de amido de milho. E daí, a gente vai colocar água nesse amido de milho. Quem já fez papinha para criança, já deve ter feito esse procedimento algumas vezes, né? Então, mistura a água com amido de milho, né? Normalmente, a gente faz isso quando vai fazer. Para se alimentar, a gente utiliza leite, né? Então, é uma forma de fazer algo que a gente chama de mingau, né? Misturou bem e isso vai para o micro-ondas. Logo eu já volto para mostrar como ficou depois de aquecido no micro-ondas. Pessoal, eu já ia me esquecendo, tá? Dessa mistura de amido de milho com água e suco, nós vamos acrescentar mais ou menos uma colherzinha dessas, tá? Isso aqui dá mais ou menos 2 colheres de sopa de vinagre e normalmente se usa glicerina ou glicerol, mas eu vou fazer com azeite de milho. Então, uma colherzinha dessas de vinagre e uma colherzinha dessas de azeite de milho. Se você não tem algo parecido com isso aqui vem em leite, em pó, né, para alimentação infantil. Você pode utilizar a colher de sopa, então daí você vai usar 2 colheres de vinagre e 2 colheres de azeite de milho ou óleo de milho, tá? Aí está então o nosso bioplástico, tá? Eu espalhei já no meu recipiente de vidro, acabou ficando uma camada até com uma altura assim um pouco maior do que eu gostaria. Quanto mais fino ficar essa camada que você espalha nesse recipiente, ou se você usar uma bandejinha de isopor, mais fino depois vai ficar esse plástico. Então, é legal porque daí você pode manusear, os alunos podem manusear e fazer coisas diferentes ou do interesse deles, tá? O meu acabou ficando um pouquinho mais, então, com uma altura um pouquinho maior do que eu desejaria, mas vai dar para fazer o que eu estou pensando em montar posteriormente com eles, tá? Lembre-se, então, nesses momentos de ir conversando com os alunos de vocês sobre a questão da reciclagem, né? Como o plástico, ele é um material que acaba levando bastante tempo para decompor na natureza. Quando a gente tem um bioplástico, isso já não acontece, o tempo de decomposição é menor, dá para entrar no processo de decomposição. O que é um processo de decomposição, né? O que acontece no processo de decomposição? Quais são os organismos ou seres vivos que são capazes de decompor, certo? Então, esse era o terceiro tipo de bioplástico que eu prometi que faria, então, nas atividades experimentais. Agora, você deixa nesse recipiente e vai esperar, então, ocorrer a secagem disso. Num ambiente fresco, arejado, que não tenha muita umidade, de preferência não diretamente na luz solar, né? Porque isso também não pode secar tão rapidamente, provavelmente vai rachar se você querer secar ele muito rapidamente. Então, deixa no ambiente arejado e quando ele estiver seco, eu vou mostrar o que a gente pode fazer com ele, ou o que eu vou fazer no caso com ele. Você pode construir aquilo que os seus alunos desejarem, então é bom também já ir perguntando a eles e questionando o que eles gostariam de fazer com esse bioplástico, para eles já irem, então, entrando num processo de imaginação naquilo que eles poderiam construir ou desejariam construir com esse bioplástico em sala de aula, tá? Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir.
se inscreva no nosso canal e acompanhe nossas páginas pelo Facebook e pelo Instagram.